minha filha ela tem uma depressão muito severa. Então, o estado dela que prevalece, vamos dizer, por mais tempo, é a depressão, né? Nem sempre a depressão é só a tristeza, né? Tem um grande, por exemplo, nela eu vejo muito, uma irritabilidade muito grande. Nem sempre a pessoa está triste, mas é a falta de ânimo, a falta de vontade de fazer as coisas que sempre gostou de fazer, né? E sempre muito irritável, né? Qualquer coisa, a irritabilidade é muito grande, a forma mais agressiva de falar, né? Porque não consegue responder com naturalidade a uma pergunta que é feita 2 vezes, por exemplo. Então, e é um estado difícil, né, de lidar, porque às vezes não quer sair da cama, não quer fazer nada. O transtorno depressivo, ele é uma doença de alto impacto na sociedade. 18% dos pacientes hoje na sociedade têm essa doença. É uma doença que acomete crianças, adolescentes, adultos e idosos. Ela pode ser dividida em intensidade leve, moderada e grave. Os sintomas são variáveis, como humor depressivo, humor ansioso, desânimo, baixa autoestima, prazer diminuído nas coisas da vida, alteração do sono para mais ou para menos, alteração do apetite para mais ou para menos, pensamentos negativos, pensamentos de morte, que vai de leves, moderados a graves, até a própria ideação suicida. O cuidador ele tem um papel fundamental, principalmente porque ele pode ajudar esse paciente a criar uma rotina, né, e formar um hábito, que é o principal desafio nesses pacientes. Então, o cuidador ele tem uma função tanto motivadora, como também de organização, ou seja, ajudar o paciente na rotina, ao acordar, ao levantar, o horário de se alimentar, o horário de dormir. Então, o cuidador ele tem um papel fundamental, tanto na motivação como na organização do dia a dia desses pacientes. A rotina de vida diária é interessante os pacientes seguir para que eles possam estar protegidos de novas recaídas, de novos ciclos de doença. Para isso, o paciente precisa respeitar o ciclo circadiano, que é dormir bem, dormir uma noite toda, evitar trocar a noite pelo dia e dormir de uma forma profunda, de que realmente o paciente no outro dia sinta que teve uma recuperação. Outra é a atividade física, que é exercitar, exercícios físicos, que é fazer atividades de forma rotineira e de uma intensidade frequente. A outra é praticar atividades religiosas e espiritualizadas que possam também proteger o paciente. Evitar o uso de álcool e ou drogas, nunca drogas, e buscar ter um ambiente familiar equilibrado. O tratamento é baseado no quadrupé. O tratamento medicamentoso, que é o uso de medicações alopáticas, a psicoterapia, buscando mecanismos para se proteger dos fatores estressores da vida, a prática de exercícios físicos e exercitar ou desenvolver a religiosidade e a espiritualidade como proteção para a doença. O cuidador e o familiar ele precisa também conhecer bem a doença para detectar sintomas precoces da doença. Uma vez detectando, ele tem que entrar em contato com o médico do paciente para fazer a avaliação total da doença do momento. E assim, essas orientações têm que ser seguidas para que o objetivo total seja a estabilização do quadro. Bom, a fisioterapia na saúde mental é algo novo no Brasil, já existe em outros países como os países nórdicos. O que nós fazemos é trabalhar o corpo, ou seja, nós utilizamos o corpo como meio terapêutico. Então, o que nós fazemos? Nós utilizamos muito a consciência corporal e a consciência interoceptiva, que é a sensação do paciente perceber o próprio corpo, sentir o próprio corpo. Ao mesmo tempo que ele percebe o corpo, ele também acaba percebendo os processos cognitivos, os pensamentos disfuncionais. Isso faz com que ele se relacione com ele mesmo de uma forma melhor, comece a conhecer ele adequadamente. E a pausa que é feita durante a consciência corporal faz com que o paciente diminua a velocidade não só dos pensamentos, ou só de alguns outros processos negativos, como pensamentos negativos ou
etc. Mas a intenção principal é fazer com que esse paciente perceba o corpo como meio terapêutico e utilize esse recurso que é o corpo para o seu bem-estar e para a sua qualidade de vida. Então existe um exercício muito fácil, muito simples e que tem um potencial também muito grande nesses pacientes. O que pode ser feito, por exemplo, é a gente solicitar ao paciente que feche os olhos por um momento. Ele pode estar sentado ou deitado em qualquer lugar, que se posicione de uma forma confortável e ele começa a respirar, percebendo as costelas que estão aqui na região do tórax. Então ele pode colocar a mão aqui, fechar os olhos e inspirar bem lentamente, expirar. A cada respiração ele vai tentando perceber mais a movimentação das costelas. Inspira, expira. Esse exercício pode demorar de 3 a 5 minutos. A intenção é que o paciente tenha mais consciência corporal, que ele perceba que o corpo, que a qualquer momento que ele não está bem, ele pode utilizar esse exercício para se acalmar. Então a intenção é essa, quando termina, divide com a pessoa como foi, como sentiu, como foi para a pessoa, o que ele mais ficou, o que ele percebeu. O ideal é que dure pelo menos de 3 a 5 minutos e depois pode ir aumentando até 20 minutos. Acho que os desafios quanto meus, enquanto mãe, é fazer com que ela nunca desista, Porque a gente sabe que a não adesão ao tratamento, a falta de acompanhamento psicológico ou médico, pode ser muito difícil, A pessoa não continuar o tratamento, vamos dizer, pode ser até fatal. Então, acho que um grande desafio é fazer com que ela sempre entenda isso, que ela nunca desista, de que o bem-estar dela depende de um acompanhamento médico, depende dos remédios, de um acompanhamento psicológico e de batalhar pelas coisas que ela gosta, Então, eu acho que isso, para mim, é o maior desafio, com que ela seja feliz e seja medicada. Para ela, eu acho que os desafios que eu vejo, é ela se manter dentro dos objetivos que ela traça. Porque ela traça uns objetivos, dali um tempo ela já não tem mais aqueles objetivos e ela mesma fica muito confusa. Então, eu acho que ela tenta se colocar objetivos e ela às vezes não consegue. A única forma de incentivar esse paciente a realizar exercício como meditação, ou mindfulness ou consciência corporal é relembrá-lo como foi a última vez que ele fez. Então, são técnicas comportamentais que hoje em dia nós utilizamos para ajudar esse paciente a levantar, sair da cama e poder realizar algumas atividades que para ele não consegue porque ele não está motivado. A minha filha, ela aceitou muito rápido o tratamento, o diagnóstico. Como ela mesma fala, ela falou que ela foi buscar informação pelas coisas que ela tinha e ela já achava que isso poderia ser possível. Ela teve uma adesão ao tratamento muito rápido também. Agora, nem todos da família aceitaram tão rapidamente, Teve um questionamento, do pai, do irmão, que assim, tiveram uma dificuldade um pouco maior em aceitar o diagnóstico. Em que a gente fez mais de uma consulta em psiquiatras para realmente confirmar e ficar tranquilo quanto a isso. Sei que não é tão fácil assim, tem muitos que não aceitam, e não aceitam a medicação tão rapidamente. Ela teve uma adesão e até hoje aceita tomar remédios. O tratamento errôneo do quadro depressivo, sendo, por exemplo, um outro tipo de depressão, pode fazer com que a doença se torne crônica e refratária, muito difícil de tratar. A refratariedade é considerada como uma dificuldade de resposta medicamentosa. A gente escolhe um tratamento, o paciente não responde, a gente vai para a segunda combinação medicamentosa, o paciente não responde, vamos para a terceira combinação medicamentosa, o paciente não responde. Daí para frente, muitas vezes a gente tem que recorrer a tratamentos mais intensos, como é o caso da eletroconvulsoterapia.